Lambda, lambda, lambda. Lambda, lambda, lambda. Caraca. Lambda, 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 nerds. Bem-vindos a mais um Nerd Office. Eu sou o super-herói. Eu sou o super-herói. Ai, 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 filha da puta. Lambda, lambda, lambda. Nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Office, agora Zagão no Nerd Office dos outros de novo. Olha aí. Às vezes a gente aparece no Nerd Office dos outros. Estamos aqui na FTPI Digital. O que é a FTPI Digital, Zagão? Capitão? A FTP Digital é o nosso braço comercial, Jovem. Sim, é verdade. A galera que nos representa... Sim, capitão. Nos representa comercialmente, né? Exato. Pô, foi um alívio, porque a gente, né, quando começou muita gente pergunta como é que são os bastidores do nosso trabalho e a gente usa até o Nerd Office para fazer isso também. A gente começou fazendo tudo. A gente via todos os e-mails, a gente não conseguia responder todos os e-mails, é óbvio. A gente tinha que fazer o conteúdo do Jovem Nerd, fazer as propostas comerciais, visitar as agências, fazer a gente ser conhecido para poder ter anunciante, né? É um trabalhão, cara. Agora esse trabalhão tá na mão dos outros. Eles ganham uma comissão por isso, que é muito justo, e a gente tem mais tempo para produzir conteúdo, né? Exato. Se não fosse os caras, não podia ter Nerd Play, não podia ter Nerd Office, não podia ter nada, cara. A gente não ia ter tempo de fazer tudo. Cara, fazer proposta em PowerPoint é chato pra cacete, cara. Mas a nossa presença às vezes é necessária. Sim, é verdade. E estivemos em São Paulo para visitar algumas agências, fazer um networking, falar de projetos. Sim. E você acompanha agora. Aí, bastidores da vida do Jovem Nerd. Guga, o que a gente tá fazendo em São Paulo? Fazendo reuniões em agências de publicidade. Reuniões em agências de publicidade. Por que isso é importante? Isso é importante porque é dessa maneira que o Jovem Nerd tem anunciantes. A gente vai nas agências, mostra como é legal anunciar nos programas do Jovem Nerd, no Nerdcast, no Nerd Office, no Nerd Player, no site. E aí eles concordam com a gente e eles anunciam. Mas assim, eles entendem mesmo que é legal? Alguns sim, outros não. Quem tá querendo se mostrar, se vender seu conteúdo na internet, né? Você tem que ser conhecido pelas agências, né? Você tem que fazer esse networking. Você tem que aparecer lá. Oi, esse é o cara, eu lembrei do cara, entendeu? Isso vale pra todo mundo. A Rede Globo faz isso. Não é só quem tá começando ou quem quer aparecer e tal. Todo mundo que vive de publicidade faz isso. Você tem que ir nas agências e mostrar o seu trabalho. Você não pode ficar esperando que eles vão telefonar pra você, porque eles não vão. Exatamente. E a FTPI faz isso pra gente. A gente não tem mais tempo de... A gente fazia isso sozinho. É foda. É sinistro fazer proposta, fazer follow-up, seguir, cobrar, ir na agência. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso e a gente tem uma equipe bem grande fazendo isso pro Jovem Nerd e também para outros sites. Para outros sites tão legais quanto o Jovem Nerd. Quase tão legais quanto o Jovem Nerd. Isso, quase tão legais. Que seriam tão legais quanto o Jovem Nerd se isso fosse possível. É um trabalho muito bacana de se fazer. Graças a Deus, porque eu acho um saco. Graças a Deus tem gente que nem você que gosta dessa porra. Eu curto, cara. Muito obrigado, cara. Eu curto fazer isso pro Jovem Nerd, fazer isso pro B9, pro Brainstorm 9, fazer isso pro Papo de Homem, pro Casal Sem Vergonha, pro Fuxico, pro Diário do Nordeste, pro Maplink. Fazer isso pra todos esses sites é realmente legal. Muito legal. São sites que a gente gosta bastante. A gente tem a sorte de trabalhar com sites que a gente realmente gosta. Excelente, mas quem é o preferido? O Jovem Nerd. O Jovem Nerd. Existem também eventos para publicitários, certo? Certo. Como Próxima, Pro Século XXI A. O que se faz num lugar desse? Networking. A gente vai pra lá e encontra as pessoas que trabalham nas agências, nos veículos, a gente troca informações, troca cartões de visita e todo mundo fica se conhecendo e a gente marca reuniões. Por exemplo, a gente encontrou lá um amigo nosso, amigo de vocês, Jeff Paiva, que a gente descobriu, ficou sabendo lá nessa reunião
que ele foi trabalhar em uma outra agência, foi trabalhar na NBS do Rio. Sim. E aí ele contou pra gente que ele tá fazendo lá, projetos legais que vão ter e tal. E a gente falou pra ele que a gente quer ir lá mostrar como o Jovem Nerd pode contribuir pra esses projetos. E como eles podem contribuir com o Jovem Nerd com um caminhão de dinheiro. Exatamente, que é o que eles têm feito cada vez mais. Exatamente. E por essa agência que o Jeff Pyle foi trabalhar, a NBS, ela foi a agência que idealizou aquela ação do Bob's que a gente fez. Que duplicou o Nerdcast. Duplicou o Nerdcast, foi uma ação bem maneira, todo mundo gostou, os usuários gostaram, e é isso que a gente faz quando a gente vai nas agências, Guga, a gente mostra... Guga, para aqui rapidinho no McDonald's. Olha só que coincidência. O que vai fazer maneiro assim esse ano que rolou? Foi maneiro o MRG, a gente trouxe... O MRG é uma atração nova do Jovem Nerd, e a gente trouxe... Não é atração nova do Jovem Nerd. Tá, é uma nova atração, é uma atração que já existia. Uma atração no Jovem Nerd. É uma nova atração dentro do Jovem Nerd. Sim. E de cara a gente tinha um anunciante querendo fazer alguma coisa lá, que era o livro Jogador Número 1 da editora Leia, eles queriam fazer alguma coisa dentro do Jovem Nerd, e aí a gente falou, olha, vamos fazer MRG, que tem muito mais a ver, é muito mais legal e tal. E a gente fez um episódio especial sobre o Jogador Número 1, o pessoal se amarrou, o pessoal do MRG se amarrou no livro. E foi muito maneiro, foi um puta sucesso, o livro esgotou, foi fantástico. Como a gente vai lá e faz reunião, fica conversando, tendo brainstorm, coisa assim, a gente teve uma ideia, a gente consegue ter ideias legais para fazer coisas diferentes. Um bom exemplo foi a gente vestir o Azaghal de Ezio, do Assassin's Creed. Foi ideia nossa, foi bem legal. E foi ideia nossa, a agência pirou na ideia, a gente falou com vocês, e aí vocês falaram, legal, a gente conhece um cara que faz a fantasia e tal, e rolou, e a gente conseguiu ver isso, que foi genial, eu ainda tenho pesadelos com isso. E aí, FTP Digital? O que vocês acham de trabalhar com o Jovem Nerd? Muito legal. Então, se você é de agência, de publicidade, específica agência. né? Você pode entrar em contato com a FTP Digital se você quiser anunciar no Jovem Nerd. Se você quiser anunciar no Brainstorm 9, você entra em contato com o Carlos Meril. Não, coitado, o Brainstorm também é cliente da FTPI, rapaz. Mas é isso. Se você é de agência de programa, entre em contato com o Jovem Nerd. Tá bom, aí que piadinha fraca. Mas eu quero ver a p ligando pra você. E nerd, se prepare porque está chegando, vocês sabem que está chegando o dia da toalha, Azaghal. Verdade. Você tem que ter a sua toalha. Dia 25 de maio é conhecido como o dia do orgulho nerd. Não é. Mas é o dia da toalha. Pra quem é nerd verdadeiro e tem orgulho de ser nerd, sabe que o dia do orgulho nerd, na verdade, é o dia da toalha. Exato. Dia 25 de maio. Vá pensando na sua foto, vá pensando no seu vídeo, na Isso. sua animação, no que quer que seja, na sua utilização da toalha, porque vai haver promoção de novo no Jovem Nerd. Sim, todo dia da toalha. Olha aí. A gente podia mudar o aniversário do Jovem Nerd pro dia da toalha. Não pode mudar o aniversário do Jovem Nerd. Por que não? Você vai mudar o aniversário agora? Muda o teu aniversário para o dia Eu tal. mudaria. Tá bom. Mas eu gosto do dia do meu aniversário. É 5 de setembro, se quiserem mandar presente. Tá bom. E Azaghal, não é só de viagens a São Paulo que a gente vive. Graças a Deus. A gente continua neste episódio nosso Nerd Tour. Isso. E aí vocês vão conhecer agora nosso tour de castelos medievais. Que a Exatamente. gente fez lá no norte da Itália, em Sirmione, no Vale da Aosta, que são lugares fantásticos. Se você quer fazer o seu tour de castelos medievais, é para esses lugares que você tem que ir. Viaje no tempo com o Jovem Nerd agora, enquanto viajamos por Aosta. Sirmione. Olha, gente, o lugar é bem bonito, hein? Cara, isso é a prova de que existe um lugar melhor. Ó, o castelo, o castelo, o castelo! Tem o castelo! Olha o castelo! Castelo. Olha o cara! Caraca, esse cara construiu o melhor castelo da Itália, cara, na boca da... E aí, como é que faz? Isso é muito mais meu amor que o pato, realmente. S'il vous plaît? Quer dizer um pescoção? Olha, meu amor. Em forma de S? De s'il vous plaît.
olha só, galera, que foda. Eu estou entrando no castelo, não tem ninguém aqui, não tem ninguém dizendo que pode, que não pode. Agora tem gente aqui. Mas olha que foda. O pátio central do castelo. Puta que parece o castelo do século XIII, malandro. Esse é um castelo clássico com fosso de água em volta. É, gente. Muito foda. Não, aqui dá uma bela de uma foto. Não pode. Restaurante São Lourenço. São Lourenço da hora. O que é isso, meu Deus? Cabeças de jardim. Cabeças de jardim. Pedras com cara. Mas são todas bem-humoradas. Esse aqui tá me desanimando. Porra, tá fechado. Não. Feio, Alexandre, feio. Não. Como é que é jeitinho em italiano? Teria um jeitito para adentrar. Um jeitito. Sim, um jeitito. Qual é a piadinha, penal? Chamou o hotel certo. Very funny, Dr. Jones. Very funny. A gente sentou aqui no jardinzinho do restaurante, à beira do castelo, à beira do Lago Garda. Isso aqui é vida, rapaz. Não volto mais. Desculpa, gente. A gente faz daqui, gaveta. Tamo junto, a gente vai continuar mandando tudo pra internet. Não precisa morar no Brasil, assim. A gente compra um castelo aqui. Ah, tá bom, compra um castelo. Olha o castelo, Vou comprar a senzala do castelo. Macué, é. Ô, Tour de France. Ah, ele é no meio da rua mesmo. Ali. O quê? Castelo. Puta merda! Qual é isso? Parte extremamente nerd da Nerd Tour. Pouca gente conhece que no noroeste da Itália tem o Vale de Aosta, a região de Aosta, que é justamente um vale que vai dançando entre os Alpes e é um dos lugares com a maior concentração de castelos medievais da Itália. Olha o visual para começar do nosso chalé que nós alugamos aqui. Nós não viemos para o hotel, nós viemos para chalés. Esse é o chalete de Azaghal. E você acorda e tem isso aqui. Tem isso aqui, cara. E agora vamos para o tour de castelos. Então, não podia subir no castelo de carro. O Jovem Nerd falou, pode subir que não tem nada te impedindo. Não tinha nenhuma cancela, nem guardinha. Essa placa eu não conheço. Ele falou, vai. Ai, né? E o idiota foi. Mano, são dois idiotas. Um que manda e outro que faz. Eu não sei quem é Agora pior. agora tá tendo que decidir. Puta né? merda, é só melhor esses dois. Porque não tem estacionamento aqui. Não, vê se tem algum abismo aí. Tinha um grupo de garotada de escola de Milão. Aham. Colégio tudo Milano, colégio Milano, sei lá. Eles vieram fazer uma excursão pra E cá. a professora falou, gente, nós estamos estudando história, período medieval. Sexta-feira vamos ali no castelo de Fênix. 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 Porra, mano. Estudar a história dentro da história.
Verdade, só virar a esquina. Quando era criança era... Que é o monstro da história. Quinta da Boa Vista. Ah, história. O Museu do Pantufa. Pantufa, em Petrópolis. Tem o túnel lá que Dom Pedro ia lá pro quarto da Marquesa de Santos. Tem história. É só isso. Qual é a sensação, hein? É foda, né? É RPG total. Está num castelo. E é diferente de Monte São Michel, né? Bom, eu não sei, ainda não comparei, mas. Aqui é um castelo mesmo, né? O castelo tá aqui a primeira linha de muradas. Pela seteira você vê que tem a segunda. Sim. Parece que foi construída depois, inclusive. Eles construíram parte depois, porque daqui você olha e tem outro muro. Então parece que esse muro externo foi construído depois, cara. Isso aqui não tem praticidade nenhuma. O cara vai tirar a flecha do muro. Mas, puta, muito foda, cara. Parece que vão jogar o corpo dali de cima. O castelo é de mais ou menos de 1300, infelizmente não pode filmar lá dentro, tem um tour com guia, mas a gente só pode filmar aqui no pátio, mas que já é foda demais. Porra, é animal, olha isso. Sabe o que eu tenho que ficar me lembrando toda hora? Porque eu sou um cara que foi muito à Disney e tal. Não é cenográfico. Não é, cara. Será que dá pra subir aqui, ó? Eu quero ver agora. Edson Gal. Também quer ver, ó. Hein? O cara da câmera também quer ver. Tem câmera pra tudo quanto é lado aqui, não pode dar merda não. O castelo, ele na verdade nunca é feito, quando a gente vai numa ruína de castelo, ou num castelo desse que tá restaurado, ele nunca nasceu exatamente como a gente está vendo, né? O castelo sofre muitas modificações com os anos, constroem muros, torres a mais, constroem bancadas. Essa bancada de madeira deve ser restauração total, porque né, ela não aguentaria esse tempo todo, que nem a pedra. Mas é muito foda, cara. Olha só, cada esquina que tu vira aqui, tu dá com uma paisagem absurdamente foda. Camadas e camadas de pedras e torres e escadas. Olha aqui a escada para subir nos muros. Proibido tem. E sobe lá pro muro. O maluco veio aqui pra invadir, ó. Com a espadinha na mão. Com um tropeço aqui pra começar. E ó. Ah, toma. Daqui, dali de cima. Foda. Olha que cenário de filme, cara. Tem a escada que sobe o muro, né? E pra torre. Com o arco por baixo. A entrada. A janela gradeada ali. Foda, cara. E aí, tu acha que dá pra rolar um Assassin's Creed aqui? Dá pra escalar? Acho que dá pra escalar, hein? Tô vendo aqui ó, uns buraquinhos. Pra que serve isso aqui? Esse coraçãozinho? Essa mini janelinha com coraçãozinho. Ah, sei lá, pra olhar os inimigos. Não, uma seteira. Onde o arqueiro fica. O arqueiro fica protegido ali dentro. E ele... Tem forma de coração. É porque é ali que ele mete a parada. A seteira aqui, ali, lá em cima. Tá cheio. Muito bom. Por mais que a gente filme pra vocês verem, tire fotos e coloque aí no Instagram e tal. É verdade. Cara, nada, infelizmente, nada substitui estar no lugar. Ou felizmente, né? É verdade, cara. Tem que vir, tem que olhar. A câmera não pega todo o ângulo que você consegue observar. É verdade. Sabe? É. Muito foda. Está... Aí, o muro não terminou ali. O cara marcou onde ia cortar e... Onde? Ali, ó. Vamos cortar aqui. É verdade, tem uma marcação ali, cara. Depois a gente corta. Por isso mesmo. Ficou por isso aí, passaram 700 anos, ficou por isso mesmo.
ferrugenta. Deus! É Deus! Meu Deus, e agora, gente? Eu tô na rua, sinistro, eu não tô... Mini rua. Um pouquinho estreito isso aqui, né? Vem, casal. Oh, Europa. Olha que bonitinho isso aqui. Olha que bonito. Isso aqui não é um castelo, né? É um forte. Na verdade essa é uma fortaleza bem antiga, mas que em 1800 Napoleão chegou aqui na guerra, né, que ele estava fazendo contra os austríacos na Itália, e tinha 400 austríacos aqui, só 400 austríacos dentro desse forte, e Napoleão levou 2 semanas para conseguir tomar o forte, de tão foda que ele é. Bom filho da puta que Napoleão ficou tão puto que ele levou um maior tempo para matar 400 austríacos que ele mandou demolir o forte. E aí, isso aqui que a gente está vendo foi reconstruído a partir de 1830. Caralho. No topo do forte. No topo do forte é um hotel? Aqui, ó, hotel. The safest hotel. Eu me parei. Não entendi. O hotel mais seguro da Itália. Ah, tá bom. Mas o hotel é piada também ou tem um hotel mesmo? Hotel cavou Os caras vão botar uma placa hotel e ha. Aí quando você entra, é just a joke. É just a joke. We're joking with you. Very funny. Very funny. There's no hotel. There's just a good joke. Acho que não é tão ruim. Olha só. Você vê tudo, cara. Você defende esse vale inteiro daqui. Puta que pariu, caralho. Rapaz. Não tem o que dizer. O que? Você não vai no caminho com emoção? Não, meu salto entrou, achei que eu tava caindo. Tchau. Aqui, Agatha. Ah, não, não, peraí. Aí também é muita emoção. É not the jump. Not the jump. Not the jump. You are very fast. You can break the metal. I don't want to die. Maquete feita de cocô. Na verdade, é verdade. É o shit da maquete. Made from shit from Napoleon. Igual. Pedacinho de feijão. Esse lado aqui. Caralho. Olha aqui. Aí, feijão, Caraca. milho. You can smell our shit maquete. Silêncio, Silêncio. na favela. Silêncio. Caraca! Ai meu Deus, vamos ficar trancados no museu. Vamos ficar trancados no museu. Abre ali, ó. I'm starting to get afraid. Tem alguém aqui? Ai, meu Deus. Aqui embaixo, Agatha. Olha. Sim, ela abriu sozinha. Abre a porta aí, pô. Tem gente que realmente mora aqui. No meio da parada, no meio do nada. Muito isolado. Aí, cidade de fantasma. Para aí. Nossa, aqui é muito roots. Olha isso, gente. O que é isso? Gente, as pessoas moram aí mesmo? Não é possível. Ah, aí tem um estacionamento com pessoas. Tá tudo meio entulhado. Cara, a gente tá indo pra um desses hostels que nego
rouba teu fígado. A gente tá fudido, cara. A gente entrou. Os filmes começam os jovens indo num lugar diferente. A gente entrou sem guia, sem nada, no meio da montanha. Cara, que lugar bizarro. Olha essa casa. Cara, bizarro. Não tem ninguém, não passa ninguém. Que é isso? Não sei. É mega ruim. Cara, essa viagem vai terminar com a gente correndo no meio das montanhas, chorando com um bicho atrás da gente. Não é possível, cara, tá tudo muito deserto. Sabe quando acha as filmagens? Exato, eu vou achar as filmagens. Para pra pensar. A gente chegou aqui, parou ali, uma porrada de carro estacionando ali. Ninguém. Você vê alguém na janela? Você vê alguém ali lavando? Cara, essas pessoas todas vieram que nem a gente aqui, elas, entendeu? Inocente. Olha aquela casa ali, cara. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Eu fugir, ó, já tá amassado. Meu Deus do céu. Eu vou. Ai, meu Deus. Eu vi um barulho. Não, eu vi um barulho. Pá! Socorro, cara. E olha só onde estamos, Azaghal! Chegamos lá, Jovem. Muito bom, estamos alinhados, né? Moremos. Por quê? Por que a gente tá fazendo assim? Combate os alienígenas. Protocolo Blue Hand alienígena. Ah, sim! Nós estamos anunciando Men in Black 3, a estreia de Homens de Preto 3, MIB 3, como você quiser chamar. Sim. Certo? Você pode ver o trailer aqui, clicando aqui onde você está vendo. E eu não posso apontar por motivos óbvios. Aponta com os olhos. Aqui, ó, aqui. Temos que fazer agora a pergunta da semana, Jovem. Ah, vamos aproveitar. Sim, Azaghal. Qual a pergunta? Aproveitando o tema, qual é o melhor uso para a sua toalha? Eu tenho um uso pra esse negócio aqui, olha. Presta atenção. Eu não usei óculos. Dia 25 você vai ao cinema. Dia 25 eu vou ao cinema. Você vai ver Men in Black 3. Eu vou ver Men in Black. Vai comprar um balde de pipoca, um refrigerante e vai se esbaldar vendo um filme maneiríssimo. Que delícia. Depois você vai sair do cinema e vai pro seu computador comprar na Nerd Store. Eu vou comprar tudo na Nerd E Store. depois você vai voltar ao cinema e ver de novo Men in Black porque é um filme muito maneiro. Eu vou voltar junto. Olha a cascavel. Olha a cascavel. Fica com medo. Olha lá.